Ela limpava o chão que outros sujavam, sorria quando queriam vê-la chorar e carregava em silêncio um segredo que mudaria a vida de todos naquele edifício. Luana tinha 26 anos, uniforme azul marinho e um sonho que ninguém ao redor dela tinha capacidade de enxergar. Chamavam ela de faxineira como se fosse um insulto. Ela usava como combustível. Mas quando a noiva do milionário apontou o dedo para ela na frente de todos e disse: "Grávida e mãe solteira, que vergonha!", Luana respirou fundo, olhou nos olhos dela e respondeu com palavras que ninguém naquele corredor jamais esqueceria. Essa é a história de uma mulher que não precisou gritar para vencer. Precisou apenas da verdade. Se inscreva no canal e deixe seu like. E comenta aqui de onde você está assistindo. Seu comentário é muito importante para nós. Existe um momento na vida de certas pessoas em que o peso da humilhação se torna tão familiar que elas param de sentir, não porque endureceram, mas porque aprenderam a transformar a dor em combustível. Luana tinha 26 anos e já conhecia esse peso muito bem. Toda manhã, antes mesmo do sol clarear os telhados do bairro onde morava com a mãe, Luana estava de pé. Cabelo preso num coque simples, uniforme azul marinho passado com capricho, tênis branco imaculado. Dona Cida, sua mãe de 52 anos, sempre dizia que a filha colocava mais cuidado no uniforme de faxineira do que muita gente colocava no traje de executivo. Luana sorria, tomava o café que a mãe preparava ainda com os olhos pesados de sono e saía para pegar 2 ônibus até o centro de São Paulo. O destino era sempre o mesmo, o imponente edifício de vidro e aço onde funcionava a Gerson Tech, uma das empresas de tecnologia que mais crescia no país. 30 andares, 300 funcionários e uma única faxineira que tentava todo dia ser invisível. Luana trabalhava ali há 2 anos, sabia o nome de cada segurança, de cada copeiro, de cada funcionário da manutenção. Eles a respeitavam, trocavam um bom dia de verdade, não o tipo educado e vazio que se dá para não ser grosseiro. Mas no 12º andar, onde ficava o setor administrativo, o bom dia de Luana morria antes de sair da boca. As mulheres do administrativo tinham um talento peculiar para fazer alguém se sentir pequena, sem nunca gritar. Era no tom, no olhar que passava por cima como se a pessoa não existisse, no comentário sussurrado alto, o suficiente para ser ouvido. Quando Luana entrava naquele andar com o carrinho de limpeza, o ambiente mudava. As conversas baixavam, os olhares afiavam. "Ela de novo", murmurava uma. "Alguém precisa avisar que faxineira não precisa ser tão arrumada", respondia outra com um sorriso envenenado. Luana aprendera a olhar para o chão nesses momentos. Não de vergonha, de estratégia. Olhar para o chão significava não dar o prazer da reação. Mas havia uma mulher naquele andar cujo olhar Luana sentia na nuca mesmo sem ver. Jaqueline, conhecida por todos como Jaque, 30 anos, gerente administrativa e noiva do dono da empresa. Alta, sempre impecável, cabelo escuro liso caindo sobre os ombros como num anúncio de revista. Jaque não precisava gritar para intimidar. Sua voz era fria e precisa como um bisturi, e ela sabia exatamente onde cortar. O que ninguém sabia sobre Jaque, o que ela jamais contaria a ninguém, era que havia crescido num bairro não muito diferente do de Luana, que havia dormido em quarto compartilhado com 2 irmãs, que havia usado uniforme surrado na escola e aprendido cedo que o mundo não tinha paciência para gente pobre que não lutava com unhas e dentes para sair de onde estava. Jaque havia lutado, havia estudado, trabalhado, construído uma imagem de aço, e quando olhava para Luana, não via apenas uma faxineira bonita que incomodava, via um espelho que ela se recusava a encarar. Naquela segunda-feira de março, Luana entrava no 12º andar com o carrinho quando cruzou com Gerson no corredor. Gerson tinha 33 anos, e o tipo de presença que ocupa o espaço sem precisar de esforço. Não era o homem mais alto da sala, nem o mais bonito no sentido clássico. Era a forma como ele andava, como olhava as pessoas, como ouvia antes de falar. Filho de um torneiro mecânico e de uma professora de escola pública, havia construído a Gerson Tech com uma ideia, um computador emprestado
e uma obstinação que assustava os investidores antes de encantá-los. Tinha o hábito de cumprimentar todo funcionário pelo nome, do estagiário ao diretor, e isso irritava Jaque de um jeito que ela nunca conseguia explicar direito. "Bom dia, Luana", disse Gerson, parando por um segundo no corredor. "Tudo bem com você?" Era simples, era apenas educação. Mas no 12º andar, naquele ambiente onde Luana era tratada como mobília, ser chamada pelo nome pelo dono da empresa tinha o peso de um gesto enorme. "Tudo bem, sim." "Obrigada, Sr. Gerson", respondeu ela sem levantar os olhos por mais de um segundo. Gerson sorriu brevemente e continuou andando. Levou 3 segundos, mas Jaque, parada à porta de sua sala com um tablet na mão, viu cada um deles, e algo endurece dentro dela como cimento secando. Naquele mesmo dia, na hora do almoço, Jaque passou pelo corredor onde Luana limpava o bebedouro. Tinha uma xícara de café na mão. O que aconteceu a seguir foi rápido demais para que qualquer testemunha pudesse afirmar com certeza se foi acidente ou intenção. A xícara tombou. O café respingou no uniforme de Luana, na manga e no canto da calça. "Ai, que descuido meu", disse Jaque, com um sorriso que não chegava aos olhos. Depois olhou para os 3 ou 4 funcionários que pararam para ver e completou em voz alta. "Você deveria estar acostumada a limpar sujeira, não é? Afinal, é para isso que te pagamos." Risadas nervosas. Silêncio constrangido. Ninguém disse nada. Luana abaixou o olhar para a manga manchada. Respirou fundo. Pegou um pano do carrinho e limpou o chão onde o café havia pingado, devagar, com o mesmo capricho de sempre. Depois, empurrou o carrinho até o banheiro do andar. Entrou, trancou a porta e ficou parada na frente do espelho por quase 1 minuto. Não chorou. Olhou para si mesma. O uniforme manchado, o coque levemente desfeito, os olhos que teimavam em não ceder. E sussurrou para o reflexo: "Não é para sempre." Era uma frase que a mãe lhe ensinara quando ela tinha 12 anos e havia sido excluída de uma festa na escola por não ter o tênis da moda. Dona Cida havia segurado o rosto da filha com as 2 mãos calejadas e dito: "Nada que dói assim é para sempre, minha filha. Nada." Luana acreditava nisso. Tinha que acreditar. Naquela noite, quando chegou em casa exausta, encontrou a mãe assistindo televisão com o volume baixo para não acordar a vizinha do lado. Dona Cida era uma mulher miúda de cabelos grisalhos que guardava uma força desproporcional ao tamanho. Havia criado Luana sozinha depois que o marido foi embora, quando a menina tinha 4 anos, e havia feito isso com tanto amor que Luana nunca havia sentido falta do que não tinha. "Como foi?" perguntou a mãe sem tirar os olhos da tela, porque conhecia a filha o suficiente para saber que perguntar diretamente sobre a dor não ajudava. "Foi um dia", respondeu Luana, sentando no sofá e apoiando a cabeça no ombro da mãe. Dona Cida passou a mão pelo cabelo da filha sem dizer mais nada. Na televisão, um casal se abraçava numa cena de novela. Luana olhou para a tela por um momento e pensou sem querer no jeito como Gerson havia parado no corredor para perguntar se ela estava bem. Sacudiu o pensamento da cabeça imediatamente. "Mãe, vou pesquisar de novo os horários da faculdade de enfermagem", disse ela se levantando. "Tem um processo seletivo em julho. Acho que esse ano eu consigo." Dona Cida sorriu para a tela da televisão com o orgulho quieto de quem sabe que a filha vai chegar onde quer que decida ir. "Vai sim, minha filha", disse ela. "Vai sim." E enquanto Luana abria o computador velho na mesinha do quarto, do outro lado da cidade, num apartamento no 20º andar de um edifício moderno, Gerson ficava acordado, olhando para o teto, com Jaque dormindo ao lado dele, pensando no que havia deixado de sentir e no que teimava em sentir sem querer. Nenhum dos dois sabia ainda que aquele dia comum, com um café derramado e um bom dia de corredor, havia sido o primeiro dia de uma história que mudaria tudo. Há coisas que só existem depois das 22 horas. Naquele horário, o 12º andar da Gerson Tech se transformava em outro lugar. As mesas vazias, as telas apagadas, os corredores sem o barulho das conversas e do salto das sapatas das gerentes.
Tudo aquilo criava um silêncio que parecia pertencer a um mundo diferente do que existia durante o dia. Era nesse mundo que Luana trabalhava melhor. Sem olhares, sem comentários. Só ela, o carrinho, e o som suave do pano passando no chão de porcelanato. Foi nesse horário, numa quinta-feira de abril, que ela o encontrou pela primeira vez de verdade. Não o Gerson do corredor que dava bom dia rápido e seguia em frente. O outro Gerson, o que ficava na sala envidraçada da diretoria, com a gravata afrouxada e 2 xícaras de café vazias na mesa, olhando para planilhas como se as números fossem um problema de vida ou morte que ele havia esquecido como resolver. Luana bateu levemente na porta de vidro antes de entrar. Era protocolo. Ela nunca entrava em sala ocupada sem avisar. Gerson levantou os olhos. Pareceu genuinamente surpreso, como se tivesse esquecido que havia outras pessoas no mundo além dele e daquelas planilhas. "Pode entrar", disse ele. "Desculpa, não sabia que você ainda estava aqui." "Fico até às 23 horas no turno da noite", respondeu Luana entrando com o carrinho. "Se quiser, posso voltar amanhã cedo nessa sala." "Não, pode fazer agora. Eu precisava sair dessa tela mesmo." Ele se levantou, foi até a janela e ficou olhando para as luzes da cidade lá embaixo. São Paulo à noite era uma coisa estranha, barulhenta e silenciosa ao mesmo tempo, dependendo do andar em que você estava. Do 28º, parecia quase calma. Luana trabalhou em silêncio por alguns minutos. Depois, sem planejamento, sem intenção, Gerson falou: "Você sempre trabalha no turno da noite?" "3 vezes por semana", respondeu ela, sem parar o que fazia. "Segunda, quarta e quinta." "E não é pesado? 2 ônibus de volta para casa depois da meia-noite?" Luana parou por um segundo. Olhou para ele de lado, tentando entender se havia julgamento na pergunta. Não havia. Havia curiosidade genuína, o tipo que não sabe que está sendo invasiva porque nunca precisou pensar sobre o assunto. "É a vida", disse ela simplesmente, e continuou limpando. Gerson ficou quieto. Depois, para a surpresa de Luana, disse: "Faz quanto tempo que você trabalha aqui?" 2 anos em junho. "E antes?" Ela o olhou diretamente pela primeira vez naquela noite. Estava testando para ver se ele estava sendo condescendente. Não estava. Estava apenas perguntando, com os braços cruzados e os ombros levemente curvados para a frente, na postura de quem realmente quer ouvir a resposta. "Antes trabalhei num supermercado por 3 anos. Antes disso, numa lavanderia." Ela fez uma pausa. "Tenho 26 anos e já trabalhei em 7 lugares diferentes." Sabe por que trocava? Porque sempre que chegava perto de crescer em algum lugar, percebia que o teto era baixo demais para mim. Ela disse isso sem amargura, como quem constata um fato. "O que eu quero mesmo é estudar. Enfermagem. Mas por enquanto não dá." Gerson ficou em silêncio por um momento. Depois, com a voz mais baixa, disse: "Eu abri minha primeira empresa num quarto de 2 metros quadrados, com um computador que travava a cada 40 minutos. Todo mundo me disse que o teto era baixo demais." Uma pausa. "Felizmente eu sou teimoso." Luana olhou para ele. Pela primeira vez, sorriu de verdade na presença dele. Não o sorriso educado que ela reservava para os superiores, mas o sorriso real, o que chegava aos olhos. "Eu também sou", disse ela. Aquela conversa durou 19 minutos. Luana soube o tempo exato porque checou o relógio ao sair da sala, surpresa consigo mesma por ter ficado tanto tempo. Ela nunca ficava. Sempre entrava, limpava, saía. Mas havia algo naquele homem que tornava o silêncio confortável e as palavras fáceis, e isso era uma combinação perigosa para alguém que havia aprendido a ter cuidado. Durante as semanas seguintes, os encontros noturnos se tornaram uma rotina não planejada. Gerson ficava tarde com frequência, Luana chegava às 21 horas, e havia sempre aquele intervalo entre o fim do expediente dele e o fim do turno dela, onde as palavras aconteciam naturalmente. Ele descobriu que ela gostava de rosas amarelas. Ela descobriu que ele havia vendido o carro aos 22 anos para pagar o primeiro servidor da empresa.
Ele contou sobre o pai que havia morrido antes de ver o filho ter sucesso. Ela contou sobre a mãe que havia criado ela sozinha com a força de quem não tem a opção de fraqueza. Gerson começou a chegar mais cedo nas quintas-feiras. Luana começou a deixar a sala da diretoria para o final do turno. Nenhum dos dois comentou sobre isso. Mas havia outra coisa crescendo junto com a proximidade. Uma coisa que Luana reconhecia e tentava sufocar toda vez que subia à superfície. Gerson a olhava de um jeito diferente. Não o olhar que ela havia aprendido a identificar e temer nos homens em posição de poder. O olhar que tratava a mulher pobre como oportunidade. Era outro tipo de olhar. O tipo que via. E isso era infinitamente mais perigoso. Foi numa quarta-feira que Gerson convidou pela primeira vez. Tem um lugar aqui perto que faz o melhor caldo de cana da cidade, disse ele, como se estivesse comentando sobre o tempo. Você toma caldo de cana? Todo mundo toma caldo de cana, respondeu Luana. Então, na sexta, depois do seu turno? Ela olhou para ele por um longo segundo. Depois olhou para as mãos dele onde o anel de noivado estava. Gerson seguiu seu olhar e não desviou os olhos. Luana, você é noivo, disse ela simplesmente. Eu sei. Então a resposta é não. E ela saiu da sala empurrando o carrinho com a mesma calma com que havia entrado. Mas naquela noite, no ônibus de volta para casa, ficou olhando pela janela para as ruas escuras de São Paulo e pensou, pela primeira vez, no que teria respondido se o anel não existisse. Parou o pensamento antes que chegasse a uma conclusão. Mas na semana seguinte, algo aconteceu que Luana não esperava. Mariana, funcionária do RH com quem Luana sempre trocava um cumprimento amigável, a chamou discretamente no corredor e disse em voz baixa que havia uma vaga de assistente administrativa se abrindo. Com aumento. Com carteira assinada em cargo melhor. E que pessoas influentes dentro da empresa haviam sugerido o nome dela. Eu? Luana franziu o senho. Você, confirmou Mariana com um sorriso estranho, levemente desconfortável. A condição é que você interaja mais com a diretoria. Seja mais presente nos eventos do andar. Sabe como é? O silêncio que se seguiu durou 3 segundos. Não, disse Luana. Mariana piscou. Tem certeza? É um aumento de quase... Eu ouvi o que você disse. A voz de Luana era calma e cortante como vidro. E a resposta é não. Prefiro continuar faxineira a dever favor com preço que ninguém fala em voz alta. Ela pegou o carrinho e voltou ao trabalho. Do outro lado do edifício, Gerson ficou sabendo da recusa ainda naquela tarde por Mariana, que havia relatado a conversa com visível constrangimento. Ele havia testado. Não havia planejado daquela forma. Não havia sido algo calculado a frio, mas havia precisado saber. E agora sabia. Luana tinha um caráter que ele não encontrava nas pessoas que frequentavam sua vida. E essa descoberta fez algo se mover dentro dele de um jeito que nenhum argumento racional conseguia mais parar. Na quinta-feira seguinte, quando Luana entrou na sala da diretoria com o carrinho, Gerson estava lá. Ficou em silêncio enquanto ela trabalhava. Depois, quando ela ia sair, disse: Luana, eu preciso te contar uma coisa. Ela parou, mas não se virou imediatamente. Eu e Jaque já acabamos, eu disse ele. Não hoje, não na semana passada. Faz meses que somos 2 pessoas dividindo um endereço e uma obrigação social. Eu só ainda não tive coragem de formalizar. Uma pausa. Mas eu sei o que sinto quando estou aqui com você. E não consigo mais fingir que não sei. Luana ficou parada de costas para ele por um longo momento. Depois virou. O olhou. E não disse nada. Saiu da sala sem responder. Mas naquela noite, Dona Cida acordou com o barulho da filha chorando no quarto. Bateu levemente na porta. Entrou. Sentou na beira da cama. Não perguntou nada. Só ficou ali, passando a mão no cabelo de Luana, enquanto a filha chorava sem conseguir explicar exatamente o porquê. Porque não era de tristeza que ela chorava. Era de algo muito mais confuso e muito mais antigo do que isso. Era de medo de querer. E então, 2 semanas depois, numa manhã de terça-feira, Luana estava sozinha no banheiro do 12º andar durante o intervalo.
Tinha uma caixa pequena na mão. Havia comprado na farmácia da esquina na véspera e ficado 3 dias sem ter coragem de abrir. Abriu. Olhou para o resultado por um longo tempo. Depois fechou os olhos, apoiou as costas na parede fria e deslizou devagar até sentar no chão de porcelanato, com o teste ainda na mão. Sussurrou para o silêncio do banheiro. Não, não agora. Há uma diferença entre guardar um segredo por covardia e guardar um segredo por amor. Luana conhecia essa diferença melhor do que qualquer pessoa. E foi essa diferença que a fez passar os dias seguintes em silêncio, carregando dentro de si uma notícia que mudaria tudo, enquanto sorria para a mãe no café da manhã e empurrava o carrinho de limpeza pelos corredores da Gerson Tech, como se o mundo continuasse girando no mesmo eixo de sempre. Porque para todo mundo girava, só para ela não. Naquela quinta-feira, depois de descobrir o resultado do teste, Luana ficou uma semana sem ir à sala da diretoria no turno da noite. Inventou desculpas para o supervisor, trocou de andar, reorganizou sua rota de limpeza. Precisava de tempo para pensar antes de olhar para Gerson de novo. Sabia que, se o olhasse, ele leria em seu rosto. Ele tinha esse dom irritante de ler o que ela tentava esconder. Foi numa noite de chuva que ela finalmente parou de fugir. Encontrou-o no corredor do 20º andar, onde ela não deveria estar, carregando o carrinho pelo caminho errado por distração. Ele estava saindo de uma reunião, paletó na mão, a gravata já afrouxada. Os dois pararam ao mesmo tempo. Sumiu, disse ele. Não era acusação, era constatação. Estava reorganizando as rotas, respondeu ela. Gerson olhou para ela por um momento. Aquele olhar que via. Está tudo bem? Estou bem, disse ela, e era a maior mentira que já havia dito em voz alta. Ele não insistiu, mas antes de se afastar, disse baixinho. Quando você quiser conversar, eu estou aqui, sem pressão, sem agenda. Só estou aqui. Luana esperou ele dobrar o corredor. Então ficou parada por um momento com a mão no carrinho, olhando para o chão de porcelanato, refletindo a luz fria do corredor, e pensou: por que é tão difícil confiar em alguém que nunca fez nada para não merecer confiança? A resposta veio rápida, da parte mais honesta dela mesma, porque nunca havia acontecido antes. E tudo que nunca aconteceu assusta. 3 dias depois, numa noite de sexta, Luana ligou para Gerson. Não disse nada importante. Apenas aceitou o convite do caldo de cana que ele havia feito semanas antes. Ele chegou num carro simples, sem motorista, sem pompa. Foram a pé até o carrinho na calçada, a 2 quarteirões do escritório, como 2 pessoas comuns numa cidade de 20 milhões, e ficaram ali por 2 horas conversando sobre tudo e nada, enquanto São Paulo passava ao redor deles. Naquela noite, nenhum dos dois falou sobre o noivado, sobre o futuro, sobre os obstáculos. Apenas existiram no presente, que era a única coisa que parecia real. Nos meses seguintes, o relacionamento cresceu em silêncio e em segredo, como uma planta que cresce no escuro e ainda assim não desiste de florescer. Encontros depois do turno da noite, jantares em lugares onde ninguém os conhecia, caminhadas em parques da Zona Sul, onde Gerson nunca colocaria o pé por conta própria. Ele aprendeu que ela tomava o café sem açúcar, mas adorava qualquer coisa com doce de leite. Ela aprendeu que ele tocava violão mal, e com entusiasmo desmedido, e que isso era um dos poucos momentos em que ele parecia completamente à vontade. Num sábado de maio, ele apareceu na porta do apartamento dela às 10 horas da manhã. Dona Cida abriu a porta, olhou para o homem alto com uma mochila nas costas e uma expressão levemente nervosa e recuou um passo, deixando-o entrar sem perguntar nada, com aquela sabedoria das mães que entendem mais do que fingem não entender. Vamos, disse Gerson para Luana, que estava na sala com uma xícara de café na mão. Tem um lugar que eu quero te mostrar. Foram de metrô. Luana perguntou para onde. Ele disse que era surpresa. Desceram numa estação que ela não usava há anos, caminharam 4 quadras e pararam na frente de um edifício de fachada discreta com uma placa azul. Faculdade de Ciências da Saúde. Curso de enfermagem. Luana ficou parada na calçada olhando para a placa. O processo seletivo de julho ainda está aberto, disse Gerson ao lado dela.
Eu consultei. Com sua nota no Enem de 2 anos atrás, você tem chance real de entrar. Ele abriu a mochila e tirou um envelope. Isso é a matrícula do curso preparatório que começa na semana que vem. As aulas são às terças e quintas à noite. Você sai do turno às 23 horas, então... Gerson, ela interrompeu. Eu sei o que você vai dizer. Que não quer dever nada a ninguém. Que, Gerson... Ela pegou o envelope das mãos dele devagar. Olhou para ele. Os olhos estavam marejados, mas a voz era firme. Isso não é caridade, é? Ele a olhou de volta com uma seriedade absoluta. Não é caridade. É porque você vai ser uma enfermeira incrível. E porque eu quero estar aqui quando você for. Luana abriu o envelope, olhou para o comprovante. Ficou em silêncio por um tempo que parecia longo demais para ser confortável e curto demais para ser suficiente. Então, pela segunda vez desde que havia conhecido Gerson, chorou na frente dele. E dessa vez ele foi até ela, e ela deixou. Mas dentro dela, quieto e crescente como maré, havia o segredo que ela ainda carregava. Com quase 2 meses de gravidez confirmada, havia tomado uma decisão que não havia contado para ninguém além da mãe. A conversa com Dona Cida havia acontecido numa noite de semana. Com a televisão desligada pela primeira vez em muito tempo, as duas sentadas na mesinha da cozinha, com chá que esfriou sem que ninguém bebesse. Mãe, disse Luana, eu estou grávida. Dona Cida não fez o que a maioria das mães teria feito. Não levantou a voz. Não chorou imediatamente. Ficou olhando para a filha por um longo momento, com aquela expressão que Luana conhecia desde criança. A expressão de quem está calculando a extensão de um problema antes de reagir a ele. De Gerson, disse a mãe. Não era pergunta. Sim. E ele sabe? Não. Luana respirou fundo. E não vou contar ainda. Dona Cida franziu o senho. Mãe, ouça. Luana pegou as mãos da mãe na mesa. Se eu contar agora, ele vai ficar. Mas eu nunca vou saber se ficou por mim ou pelo bebê. Ele ainda não terminou com Jaque do jeito que prometeu. Eu preciso ver ele fazer essa escolha sozinho, sem a gravidez como motivo. Sua voz não tremeu. Se ele não terminar, eu crio esse filho sozinha e recomeço. Tenho você, tenho força. Dá. Dona Cida ficou em silêncio por um tempo que custou caro para as duas. Depois apertou as mãos da filha e disse: Você sempre foi mais corajosa do que eu mereço. E chorou. E Luana chorou junto. O segredo ficou entre as duas como um cofre, que só elas tinham a chave. Os meses passaram. O relacionamento com Gerson continuou crescendo em segredo. Ele continuava prometendo que terminaria com Jaque. Continuava demorando. Luana continuava esperando, observando, carregando a barriga que ainda não aparecia embaixo do uniforme largo. Mas no 4º mês, o uniforme começou a apertar. E foi nessa mesma semana que Luana ouviu, pelo corredor, a conversa entre 2 funcionárias do administrativo. A empresa estava anunciando internamente a contratação de uma nova faxineira para o 12º andar. A nova contratação havia sido solicitada por Jaque. Luana parou no corredor com o carrinho, processou a informação e entendeu imediatamente. Jaque não precisava que a barriga aparecesse. Jaque estava eliminando o problema antes que ele tivesse chance de se tornar público. Silenciosa, eficiente, sem deixar rastros. O prazo havia chegado. Luana olhou para o corredor vazio à sua frente, respirou o ar frio do ar-condicionado do 12º andar pela última vez, com a tranquilidade de quem ainda está no anonimato, e tomou sua decisão. No dia seguinte, ela foi ao RH pedir a licença maternidade. Há momentos na vida que a gente ensaia sem saber. Cada humilhação engolida, cada lágrima segurada cada vez que a voz ficou presa na garganta, por medo ou por estratégia, tudo aquilo era treino para um momento específico que ainda não havia chegado. Luana não sabia disso quando acordou naquela manhã de agosto. Tomou o café que a mãe preparou, colocou-te o uniforme com o mesmo capricho de sempre e saiu para pegar os 2 ônibus de sempre. Mas havia algo diferente naquele dia. Uma calma estranha, densa, do tipo que antecede as tempestades grandes. A sala do RH ficava no 3º andar,
longe do território de Jaque. Luana havia escolhido chegar cedo, antes do movimento, para resolver aquilo com discrição. Mariana, a atendente, a recebeu com um sorriso que tentava ser normal e não conseguia. Havia desconforto naquele sorriso, o desconforto de quem recebeu instruções que não gostou de receber. Vim solicitar o afastamento por licença maternidade, disse Luana, sentando na cadeira à frente da mesa. Estou com 4 meses. Mariana abriu o computador, começou a digitar. Depois parou. Pediu um documento. Luana entregou. Ela pediu outro. Luana entregou. Pediu um terceiro que não constava em nenhuma lista oficial de requisitos para licença maternidade. Luana conhecia seus direitos bem o suficiente para saber disso, mas ficou quieta. Esperou. Em pé, porque Mariana havia esquecido, convenientemente, de oferecer outra cadeira quando a primeira ficou ocupada pelos documentos. 40 minutos se passaram. Luana estava de pé há 40 minutos quando a porta da sala se abriu. Não havia necessidade real para Jaque estar naquele andar naquele horário. O setor administrativo ficava no 12º, o RH ficava no 3º. Não havia reunião marcada, não havia convocação. Mas Jaque entrou pela porta como quem entra num palco que mandou construir, com a pasta debaixo do braço e os saltos marcando o ritmo no piso, e se posicionou no centro da sala, como se aquele espaço lhe pertencesse. Olhou para Luana. Luana olhou de volta. Por um segundo, apenas as duas, o peso de tudo que havia sido dito e não dito nos últimos meses ocupou o ar entre elas como eletricidade estática. Depois, Jaque olhou para Mariana. Que situação é essa? A funcionária está solicitando licença maternidade, disse Mariana, com a voz levemente instável. Licença maternidade. Jaque repetiu as palavras devagar, saboreando cada sílaba. Depois virou o rosto para o corredor, onde 2 funcionárias haviam parado na porta, curiosas. Ela não as mandou embora. Ao contrário, deixou a voz subir o suficiente para que todo o andar pudesse ouvir. Grávida, sem marido, sem estrutura, sem responsabilidade. Luana não respondeu. Ficou olhando para Jaque com aquela calma que começava a tomar forma dentro dela, sólida como concreto. Mais gente havia parado no corredor. 1, 3, 6 pessoas. O som das conversas do andar havia diminuído, substituído pela antena coletiva que as pessoas desenvolvem quando percebem que algo grande está prestes a acontecer. Jaque abriu um leve sorriso. Era o sorriso de quem está prestes a fincar uma bandeira num território conquistado. Faxineira, disse ela alto e claro para que todos ouvissem. Grávida e mãe solteira, que vergonha! Pode pegar suas coisas, faxineira. Aqui você não trabalha mais. Silêncio absoluto. O tipo de silêncio que dói. Algumas pessoas no corredor baixaram a cabeça. Ninguém falou, ninguém se moveu. O ar-condicionado continuou soprando ar frio como se nada tivesse acontecido, indiferente à crueldade que acabara de ser praticada naquele espaço. Luana ficou imóvel por um momento. Depois respirou fundo pelo nariz. Devagar, como quem está se preparando para algo, não para um ataque, mas para uma verdade que custou tempo demais para ser dita. Ela pegou os documentos da mesa de Mariana um por um com calma e os colocou na bolsa. Depois pegou a bolsa. Depois olhou para Jaque pela última vez. E quando falou, a voz estava tão quieta que as pessoas no corredor precisaram se inclinar levemente para frente para ouvir. Tudo bem, eu vou embora. Uma pausa de 2 segundos que valeu por um discurso inteiro. Mas já que você quer saber quem é o pai dessa criança, o pai é o Gerson, seu noivo. O silêncio que se seguiu era de natureza completamente diferente do anterior. Não era o silêncio da crueldade, era o silêncio do choque. O tipo que congela mandíbulas e paralisa pulmões e faz o tempo escorrer em câmera lenta. Jaque abriu a boca. Nenhuma palavra saiu. Mariana olhou para a mesa. As pessoas no corredor se entreolharam com aquela mistura de choque e de algo que, se fossem honestas consigo mesmas, precisariam chamar de alívio. Porque havia algo profundamente satisfatório, ainda que ninguém fosse dizer em voz alta, em ver a bandeira que havia acabado de ser fincada ser arrancada do chão e devolvida com juros.
Luana passou pelo corredor com a cabeça erguida. Não correu, não chorou, não olhou para os lados. Caminhou com a dignidade de quem sabe que não deve nada a ninguém. Atravessou o corredor inteiro, com os olhos fixos no elevador, entrou na cabine, esperou as portas fecharem e só então apoiou as costas na parede espelhada e fechou os olhos. O que ela não viu foi a figura parada a 2 metros da porta da sala do RH. Gerson havia chegado ao 3º andar 6 minutos antes, convocado por uma mensagem vaga de Mariana que dizia apenas que havia uma situação delicada envolvendo o setor. Havia descido pelas escadas, chegado ao corredor e parado quando ouviu a voz de Jaque soando do interior da sala. Havia ficado do lado de fora, imóvel, com a mão na maçaneta que nunca girou. E ouviu tudo. Ouviu a demissão. Ouviu o silêncio. Ouviu as palavras de Luana caírem no ar daquele corredor como pedras num lago quieto, criando ondas que ninguém ali conseguiria fingir não ter sentido. Viu Luana passar pelo corredor sem notar ele ali. Ficou olhando para as portas do elevador que se fecharam. A câmera, se houvesse uma, teria fechado apenas nos seus olhos naquele momento. Sem reação exagerada, sem lágrima, sem gesto dramático. Apenas um homem parado num corredor processando o peso de tudo que havia custado caro demais para chegar até aquele momento. Depois, devagar, virou para a sala. Jaque o viu na porta. Algo no rosto dela quebrou. Não de amor, mas do tipo de quebra que acontece quando a última ilusão de controle desaparece. Ela atravessou a sala em passos rápidos, pegou o braço dele e o puxou para o corredor, depois para a escada, depois para a sala da diretoria no 28º andar, fechando a porta atrás dos dois. Lá, o que Jaque esperava era uma briga, gritos, defesa. O tipo de confronto que ela sabia travar. O que Gerson deu a ela foi pior do que qualquer briga. Ficou parado no centro da sala. Não se sentou. Não levantou a voz. Falou com uma tranquilidade que era... Ela entendeu tarde demais. A tranquilidade de quem já havia tomado uma decisão antes mesmo de entrar naquele andar. Você tinha razão numa coisa, disse ele. Eu tenho sentimentos pela Luana. Fui fraco em não ter terminado antes. Isso foi errado e eu sei disso. Jaque abriu a boca, mas ele continuou. Sobre o noivado, disse ele. Já deveria ter terminado há muito tempo. Eu não tive coragem, estou tendo agora. O que veio depois foi o que Jaque sabia fazer de melhor. Usou todas as armas que tinha. Chorou, gritou, ameaçou. Disse que havia construído anos ao lado dele, que havia aberto mão de outras oportunidades, que ele não poderia simplesmente... Pode ficar com o anel, disse Gerson, e saiu da sala. No corredor do 28º andar, os funcionários que haviam subido para os seus postos depois do ocorrido no 3º andar estavam em silêncio. Gerson caminhou até a recepção, pediu que chamassem seu assistente e deu início ao processo de desligamento formal de Jaque do cargo de gerente, com toda a documentação legal cabível. Jaque saiu do elevador no andar térreo 20 minutos depois. Atravessou o saguão de entrada da Gerson Tech, com os saltos suando no mármore e os óculos escuros cobrindo o que ela não queria que ninguém visse. Na porta giratória de vidro, parou por um segundo. Do lado de dentro, a recepcionista, o segurança, a copeira que sempre recebia um bom dia frio e calculado, todos olharam para ela em silêncio. Não havia hostilidade nos rostos, havia apenas aquela ausência de simpatia que é, às vezes, mais definitiva do que qualquer conflito aberto. Jaque empurrou a porta giratória e saiu para a luz crua da manhã de São Paulo. E o edifício de vidro e aço da Gerson Tech continuou de pé atrás dela, indiferente, como sempre havia sido. Há uma solidão específica que vem depois das tempestades grandes. Não é a solidão do abandono. É a solidão do depois, quando o barulho para, quando as pessoas voltam para suas vidas, quando o mundo continua girando e você fica parado no meio dele, tentando entender o que fazer com tudo que sobrou. Luana conheceu essa solidão naquela tarde de agosto. Chegou em casa antes do horário, o que nunca acontecia. Dona Cida estava na cozinha e ouviu a chave na fechadura com aquela antena de mãe que capta o peso dos passos antes mesmo de ver o rosto. Virou.
Olhou para a filha parada na entrada com a bolsa ainda no ombro e entendeu, sem que uma palavra fosse dita, que algo havia mudado de forma permanente. Luana entrou, colocou a bolsa na cadeira, sentou no sofá e ficou olhando para a parede por um longo momento. Então contou tudo. Dona Cida ouviu em silêncio do início ao fim. Quando Luana terminou, a mãe foi até a cozinha. Aqueceu o feijão que havia sobrado do almoço, fez 2 pratos, colocou na mesa e chamou a filha para comer. Porque Dona Cida havia aprendido faz muito tempo que as dores grandes se enfrentam melhor com o estômago cheio e os pés no chão. Comeram juntas em silêncio, e esse silêncio era do tipo bom. O silêncio de 2 pessoas que não precisam de palavras para se dizer que estão uma do lado da outra. O celular de Luana tocou às 18h40. Era Gerson. Ela olhou para o nome na tela por alguns segundos e desligou a chamada. Tocou de novo às 20h. Ela desligou de novo. Às 22h chegou uma mensagem. Eu preciso te ver. Por favor. Luana leu. Colocou o celular virado para baixo na mesinha de centro e foi dormir. Ou tentou. No segundo dia, Gerson apareceu pessoalmente na portaria do prédio às 19h. Dona Cida desceu para atender, porque a filha havia pedido. Abriu a porta, olhou para o homem alto com a expressão de quem não dormiu direito e ficou em silêncio por um momento que deve ter parecido longo para ele. Ela não quer ver ninguém, disse Dona Cida. E fechou a porta com delicadeza, sem portada, sem crueldade, com a firmeza calma de quem está protegendo algo precioso. Gerson ficou parado na calçada por alguns minutos. Depois foi embora. No terceiro dia, não ligou. Não apareceu. Luana ficou estranhamente inquieta com o silêncio dele, o que a irritou consigo mesma, porque havia sido ela quem havia pedido aquele silêncio. Na manhã do 4º dia, Dona Cida encontrou um envelope branco embaixo da porta quando foi buscar o jornal. Sem remetente. Apenas o nome Luana escrito à mão na frente, com uma letra que era grande demais para o espaço do envelope, como se quem escreveu estivesse acostumado a assinar documentos e não cartas. Dona Cida colocou o envelope em cima da mesa do café da manhã e não disse nada. Luana o viu quando sentou para tomar café. Ficou olhando para ele por tanto tempo que o café esfriou. Depois abriu. A carta tinha 2 páginas escritas à mão. Gerson não era homem de muitas palavras ornamentadas, e isso ela já sabia. Então, o que havia naquelas páginas era direto, sem enfeite, e talvez por isso custasse mais caro para ler. Ele escrevia que sabia que havia errado em demorar, que não havia desculpa suficiente para 4 meses de hesitação, quando a decisão já estava tomada dentro dele há muito mais tempo do que isso, que entendia o silêncio dela e não estava ali para pedir que ela o ignorasse. Estava ali para dizer uma coisa só, que não queria ser pai por obrigação, que queria ser pai por escolha, e que escolhia ela, não pela criança, não pelo que havia acontecido no 3º andar, não pela culpa, por ela, pela mulher que havia recusado uma promoção com preço implícito, pela mulher que havia chorado na frente de uma faculdade de enfermagem segurando um comprovante de matrícula, pela mulher que havia saído de um corredor humilhante com a cabeça mais erguida do que qualquer pessoa naquele andar merecia ver. No final da 2ª página, uma linha só. Se você abrir a porta amanhã, eu estarei aqui. Se não abrir, eu entendo. Mas eu estarei aqui do mesmo jeito. Luana dobrou a carta. Colocou de volta no envelope. Ficou com ele nas mãos por um longo tempo. Dona Cida, que havia fingido estar lavando a louça durante a leitura inteira, secou as mãos no pano de prato e disse sem se virar: Algumas pessoas merecem uma segunda chance, minha filha. Não porque não erraram, mas porque o erro deles não foi maior do que o que eles são. Luana não respondeu. Mas naquela tarde, pela primeira vez em 4 dias, saiu do quarto, foi até o espelho do banheiro e ficou se olhando por um tempo. Não para checar o cabelo ou o rosto, para ver quem estava ali, para ter certeza de que a mulher que havia saído daquele corredor de cabeça erguida ainda estava em pé. Estava. Na manhã do 4º dia, quando as 9 horas bateram no relógio da sala, Gerson estava na calçada em frente ao prédio.
Havia chegado às 8h45. Trazia rosas amarelas. Um buquê simples comprado numa banca de esquina, não numa floricultura cara, porque havia aprendido que Luana não precisava de caro, precisava de verdadeiro. A janela do segundo andar se abriu. Luana o olhou lá de cima por um momento. Depois a janela fechou. E 3 minutos depois a porta do prédio se abriu. Ela desceu com o cabelo solto pela primeira vez que ele via, sem o uniforme, sem o coque. Jean simples, camiseta branca, barriga de 4 meses que ela havia parado de tentar esconder. Parou na calçada à frente dele. Gerson não falou imediatamente. Estendeu as rosas. Ela pegou. "Pode entrar", disse ela. "A minha mãe fez café." Eles ficaram 3 horas na mesinha pequena da cozinha daquele apartamento. Luana falou. Gerson ouviu. Gerson falou. Luana ouviu. Não havia mais segredos suficientes para ocupar o espaço entre eles. Tudo que havia sido guardado veio à tona naquelas 3 horas, com a naturalidade de quem finalmente pode respirar fundo. Quando Luana explicou por que havia escondido a gravidez, Gerson ficou em silêncio por um longo momento. Depois disse com uma voz baixa que não tentava esconder o quanto aquilo havia custado. "Você é a pessoa mais corajosa que eu já conheci." Foi nesse momento que Dona Cida, que havia ficado na sala fingindo assistir televisão durante a conversa inteira, entrou na cozinha para pegar água. Parou. Olhou para Gerson. E então, algo no rosto dela mudou. Uma expressão de reconhecimento que não tinha explicação imediata. "Seu sobrenome é Almeida", disse ela. Não era pergunta. Gerson franziu o senho. "É. Sua mãe se chama Helena. Helena Almeida." Ele ficou completamente imóvel. "Como a senhora sabe disso?" Dona Cida puxou a cadeira devagar e sentou à mesa com os dois. Ficou em silêncio por um momento, como quem está organizando uma história que carregou por muito tempo. "Eu e Helena trabalhamos juntas durante 4 anos numa fábrica de tecidos na Zona Leste", disse ela, com a voz quieta de quem está abrindo um baú antigo. "Ela era a pessoa mais determinada que eu já conheci. Ficamos amigas. Depois ela mudou de bairro, a gente perdeu o contato, como acontece. Mas eu me lembro dela todo dia porque foi ela quem me disse, quando Luana nasceu e o pai foi embora, que filha criada por mãe que não desiste, vira mulher que não desiste." Ela olhou para a filha. Depois olhou para Gerson. "Sua mãe me ajudou a criar essa menina sem saber." O silêncio que se seguiu era do tipo que enche o peito. Gerson olhou para Luana. Luana olhou para ele. E os dois olharam para Dona Cida, que tinha os olhos brilhando com aquela umidade discreta das pessoas que aprenderam a não deixar a emoção transbordar, mas não conseguem esconder completamente. "Algumas histórias", disse Luana baixinho, quase para si mesma, "não são coincidência." Gerson pegou a mão dela em cima da mesa, ela deixou. E Dona Cida levantou, foi até o fogão e esquentou o café que havia esfriado. Porque era isso que se fazia quando a vida finalmente acertava o que havia errado. Se esquentava o café, se ficava na mesma mesa e se deixava o tempo fazer o resto. 3 meses depois, numa manhã de novembro, com aquele sol de fim de ano que São Paulo reserva para os dias que merecem, Luana entrou pela primeira vez como aluna no edifício de fachada discreta com a placa azul. Curso de enfermagem, 1º semestre. Gerson esperava do lado de fora com as mãos nos bolsos e o mesmo buquê de rosas amarelas da banca de esquina. Ela saiu após a aula de apresentação com os olhos brilhando do jeito que ele havia aprendido a reconhecer. Não de tristeza, mas de emoção grande demais para caber no peito sem vazar um pouco pelos olhos. Ele colocou as flores nas mãos dela. Ela riu. Ele abaixou o rosto e colocou a mão aberta na barriga, que havia crescido ainda mais nas últimas semanas. Ficaram assim por um momento na calçada, enquanto São Paulo passava ao redor deles, com toda a sua indiferença barulhenta e magnífica. "Como foi?" perguntou ele. "Foi o primeiro dia de todo o resto", respondeu ela, e caminharam juntos.